de volta, estamos de volta com o programa Toca o Clarim, nossa programação da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento, a Unicresce, uma iniciativa nossa de 1988, e nós louvamos a Deus porque até agora fazemos para a glória do Senhor, fazemos com o objetivo de ajudar os nossos irmãos, fazemos como uma tarefa espiritual. Louvo a Deus porque tenho coragem, louvo a Deus porque tenho me esforçado para manter esse trabalho, e louvo a Deus porque eu tenho cooperadores fiéis que estão conosco sempre, e também louvo a Deus pelos muitos resultados, muitas decisões, muitas conversões, além de um milagre grande na vida de muitos dos nossos irmãos, que é despertar para ler, para buscar a Deus, para conhecer melhor a Palavra Santa. Nós despertamos muitas pessoas que não estudavam, que não tinha nenhuma, digamos, nenhum entusiasmo, nenhuma motivação para fazer teologia, e depois foram motivadas. Algumas destas pessoas são muito próximas da gente, nos ajudam bastante e também confessam, eles dizem quando foi que começou tudo, quando nos conheceu, quando congregou conosco, quando nos pastoreou e assim por diante. Então, nosso trabalho, meus amados, é um trabalho muito gratificante. Eu tenho muita satisfação em fazer isto. Eu louvo a Deus porque é maravilhoso. É muito bom. Para mim é uma maravilha ajudar e, na verdade, eu sou muito ajudado. Eu tenho muitos benefícios nesta minha atividade. Um dos benefícios é exatamente ser visto como um motivador, como um ajudador, como alguém que valoriza a palavra de Deus, e isto é muito bom. Para mim é maravilhoso. Eu louvo a Deus porque eu tenho a alegria de conhecer um pouquinho, estudei um pouquinho e vamos multiplicando este pouquinho cada dia, quando nos preparamos para ministrar. O nosso texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 16 a 38. Um texto um tanto longo, diferente do texto de ontem, que foi o Salmo 100, apenas 5 versículos. Mas é muito bom, meus amados, porque às vezes num texto como este é que fica claro determinados princípios da palavra de Deus. E aqui nós vamos ver que é o testemunho da palavra em relação ao apóstolo Paulo, o seu serviço, a sua presença na igreja do Senhor Jesus no século I. Atos 13:16. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio, fez um sinal com a mão e disse: homens israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei. E Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes
como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. E tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento, mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se lêem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. E o que ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: não permitirá que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto a seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Querido Senhor, abençoa os meus irmãos, dá graça e vitória a cada um, manifesta a tua glória. Bondoso Senhor, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós fizemos uma leitura extensa para falar de um tema profundo, e este tema é o messianato de Jesus Cristo, o Messias de Israel. O nosso tema hoje, o Senhor Jesus e sua nação, o Salvador Jesus e sua nação. Portanto, o Salvador do mundo é um judeu. O Salvador do mundo é um descendente de Abraão, da tribo de Judá, da casa e família de Davi, conforme as Escrituras. E não temos, meus amados, nada mais especial, mais importante para aprender
a respeito do Senhor Jesus. Homem verdadeiro, homem completo, homem conforme o coração de Deus. O Senhor Jesus, ele cumpriu a vontade de Deus. O Senhor Jesus, ele realizou a vontade de Deus. Ele veio a este mundo com uma missão profunda, a missão de salvar os pecadores. O próprio apóstolo Paulo identifica-se como sendo o principal dos pecadores e, portanto, a missão de Jesus era esta missão salvadora. Agora, meus queridos, a parte mais importante deste tema é que Jesus era uma pessoa comum. Do ponto de vista social, Jesus era uma pessoa igual a qualquer outra pessoa. E, do ponto de vista da visão escriturística, Jesus era exatamente a promessa de Deus consumada. Quando o homem, criado segundo a imagem de Deus, colocado na presença de Deus, assistido pelo Senhor, o homem tendo a sua missão de povoar a terra, portanto, procriar, administrar a terra que foi entregue a ele. A palavra de Deus nos diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele confiou aos homens, ele deu aos homens. Portanto, os homens devem cuidar da terra, cultivar a terra e preservar a terra. A palavra de Deus nos fornece, inclusive, meios de preservação da natureza. Deus é sábio em todas as coisas e o seu povo é um povo exemplar. Pelo menos no propósito divino, o seu povo seria um povo exemplar e deveria agir exemplarmente em tudo. E para dizer exatamente que a terra deveria ser poupada, trabalhada, cultivada de uma forma que não fosse degradada, que o homem não a degradasse, Deus, quando escolheu aquela nação, ele deu regras, lhe deu códigos, lhe deu diretrizes de como agir, como fazer. O nosso Deus criou, além de todos os mecanismos basilares e salutares para aquela nação, para aquele povo, Deus ainda deu algo especial, um descanso da terra, o ano sabático. A cada 6 anos semeado, a terra teria 1 ano sem semeadura. Israel viveu isto, cumpriu isto. E se Israel pôde viver isto centenas de anos, eu estou falando de centenas, por que não dizer milhares, já que trata-se de uma nação milenar? Porque eles nunca conseguiram passar nem 1000 anos em estado de graça e de fidelidade. Eles passavam 100 anos, 100 e poucos anos, 200 anos, levantava-se um monarca que era carnal e desestruturava novamente a nação, levava à bancarrota aquilo que tinha sido feito pelos fiéis, ministrantes da nação, administrador cívico da nação, que era o rei, o administrador espiritual da nação, que era o sacerdote. E, portanto, esses homens, eles tinham e tiveram realmente muitas vezes iniciativas que não eram benéficas. Mas, mesmo assim, passava aquela calamidade, por exemplo, o rei Manassés
que reinou 55 anos, e durante a maior parte do tempo ele reinou impiamente. Então, meus amados, no período de impiedade de Manassés, de Acabe, de outros reis locais ou da nação inteira, porque tinha os reis do Israel, o Reino do Norte, os reis de Judá, Reino do Sul, e os reis do Reino Unido, o rei Saul, o rei Davi, após a destruição do Reino do Norte, os que se levantaram e serviram a Deus, muitos daqueles homens tiveram grande participação no desenvolvimento da nação, e durante esses períodos, digamos, períodos áureos da nação, eles observavam o descanso da terra. Eles observavam a instrução divina. A terra era semeada 6 anos, e 1 ano ela não era semeada. Eles colhiam o que ela produzisse por si, já que tratava-se de uma nação que era agropastoril e tinha muita fruteira, muita fruta, muita produção de alimento natural. Então, tudo que fosse produzido naturalmente era colhido e era tratado como uma bênção de Deus, porque a terra não devia ser cultivada no 7º ano. Então, o homem foi criado assim, com estas finalidades, e ele cumpriu muito disto, mas mesmo assim ele falhou e foi necessário o Senhor enviar o Redentor, o Messias, e as promessas feitas à nação que envolvia o personagem, que envolvia o Messias, na verdade eram promessas que se cumpriram fielmente na pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo estava sendo julgado, ele estava sendo acusado, ele estava tendo muitos problemas, e agora ele está pregando a palavra, levando a mensagem para as sinagogas. Pregando nas sinagogas. E ele foi visitar sinagogas, e lá perguntaram se ele tinha alguma palavra de consolação para o povo, porque na sinagoga ele era um homem respeitado, era um judeu renomado, portanto perguntaram, depois da lição dos profetas, depois da leitura da lei, perguntaram, homens, irmãos, se tem alguma palavra de consolação para o povo, falai. Aí Paulo se levanta e dá testemunho poderoso de Jesus, Atos 13:16. Levantando-se Paulo, fazendo sinal com a mão, pedindo silêncio, disse, homens israelitas, vocês que são fiéis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel não fugiu 1 milímetro. O nosso Deus, o Deus que escolheu nossos pais, quando eles viviam no estrangeiro, quando eles estavam escravos, ele os tirou dali, do Egito, com braço poderoso, mas, mesmo com tanto poder, este povo deu trabalho. O versículo 18 diz que Deus suportou os costumes daquele povo por quase 40 anos. Deus destruiu as nações, tirou as nações, havia prometido quase 500 anos antes. Deus disse a Abraão, a sua descendência terá esta terra como sua terra, mas não é agora. A medida dos amorreus ainda não está cheia. Ou seja, Deus, na sua
misericórdia, pela sua misericórdia, por ser misericordioso, compassivo, Deus ainda deu quase 500 anos para aquele povo mudar, se converter, e eles sabiam, eles conheciam, os filisteus tiveram contato com Abraão, os jebuseus tiveram contatos com Abraão, toda aquela gente teve contato com Abraão, conhecia a história de Deus de Abraão e através de outros, porque a palavra de Deus nunca a palavra de Deus esteve presa. Antes que a palavra de Deus se tornasse um livro, ela era uma mensagem corrente, uma mensagem que era anunciada oralmente em todo lugar. Todos sabiam a história da criação. A criação era traçada fielmente por aqueles homens e mulheres, aquelas pessoas que adoravam a Deus com sabedoria, que conheciam o Senhor de fato. E aqui o Paulo está falando daquele momento. Deus colocou aquela nação na terra de Canaã. Tirou 7 nações e colocou ali. Aí Paulo vai, o mestre que era, ele diz, depois disto, por quase 450 anos, lhe deu juízes. É o período entre Josué e Samuel. Quase 450 anos. Esses teologuinhos de hoje, aí essas bíblias de estudo, que não diz nada, coloca ali como 200 anos, tem deles que coloca a saída de Israel por volta de 1200 e pouco antes de Cristo. Eles não têm entendimento, a maioria nega as escrituras, a maioria são carnais, a maioria é formada por homens carnais, escolas carnais. E o resultado é que negam o poder de Deus. Mas aqui aprendemos com Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, em Atos dos Apóstolos. Em Atos 13 e 20, diz que foi quase 450 anos, só o período dos juízes. E ele vai fazendo, meus amados irmãos, aqui é uma resenha histórica maravilhosa. Pediram um rei, e Deus deu também um rei por 40 anos. É onde sabemos que Saul reinou 40 anos. Atos dos Apóstolos 13, 21. E é o mesmo Saul, é filho de Cis, ou Quis, ele era um homem da tribo de Benjamim. E depois levantou Davi como rei, versículo 22. E o próprio Deus dá testemunho, dizendo, eu achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, é com Davi que começa a história messiânica, propriamente dita. Porque até então, o Messias não era apontado à linhagem, não era apontado à família, não era apontado à cidade, mas aqui, a partir daqui, meus amados irmãos, Deus delineia, fica bem delineada esta profecia, esta promessa messiânica, e Paulo é o elemento extraordinariamente preparado para transmitir esta palavra. Ele diz que depois disto levantou Davi e da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus, o Salvador de Israel. Portanto, nosso tema, o Salvador Jesus e sua nação. Dá para entender por que Israel é odiado por todos os árabes. Dá para entender por que Israel é odiado por todos os demônios. Dá para entender por que Israel é odiado por todos os comunistas. Dá para entender por que Israel é odiado por todos os idólatras. Dá para entender por que Israel é odiado pela maioria dos hereges.
E por que a mudança, professor Freire? Você falou de todos os imundos, todos os idólatras, todos os comunistas, todos os perversos muçulmanos. E por que agora, em relação aos hereges, o senhor diz pela maioria? É porque tem hereges que quer ser judeu. Então, um herege adventista, ele não pode ser contra Israel, porque ele vem guardar o sábado, confiar na salvação por causa do apetite, porque comeu, deixou de comer isto ou aquilo. Um herege que bota um templo feito com dinheiro de roubo e bota templo de Salomão, um herege deste não pode ser contra Israel, porque ele faz chantagem com a folha que traz de Israel, com a água de Israel, com a lasca de pedra que traz de Israel, com a areia de Israel, e quem faz chantagem herética, usando as escrituras, e Israel não é inimigo pronto diretamente nem completamente. É inimigo de Deus, inimigo de Israel, mas não é um inimigo que não seja dissimulado, ou seja, dissimula. São inimigos, mas são dissimulados. Mas o nosso tema é perfeito para você, para mim, para nós aprendermos. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Senhor Jesus, ele tem uma origem. Portanto, nosso tema hoje, para aprendizado meu e vosso, o Salvador Jesus e sua nação. Que Deus abençoe meus irmãos, que Deus abençoe sua igreja, que Deus abençoe os nossos alunos, os nossos irmãos. Nós temos o objetivo de cooperar. Aborreço a muitos, eu sei, tenho disposição suficiente para causar aborrecimento até a morte. Se a palavra aborrece, plagiando Michel Temer, outro herege, aborrecê-los-ei enquanto viver. Se a palavra aborrece os ímpios, aborrecê-los-ei enquanto puder. Deus abençoe cada um. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua palavra. Abençoa os meus irmãos, dá graça e vitória a cada um, manifesta o teu poder, Senhor, na tua igreja. No maravilhoso nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã com o programa dos jovens, e na sexta-feira com o programa dos jovens pela nossa congregação na terceira etapa do Canto do Ceará, e na segunda-feira voltarei, se o Senhor permitir, com mais um tema extraordinário pela nossa Unicresce no ar. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.